Estamos na quarta parte, capítulo 5, sobre o santo sacrifício da missa. Estamos vendo os sacramentos e justamente o sacramento da Eucaristia é também um sacrifício. E nós vimos a doutrina, na outra parte, na aula anterior do santo sacrifício da missa, e nós veremos agora uma parte mais prática, que é do modo de assistir à Santa Missa. Porém, eu quis fazer uma introdução e vou acompanhar com algumas explicações também doutrinais a respeito disso, porque está ligado justamente o desvio na doutrina da Santa Missa, o desvio da própria missa, algo realmente inusitado, impressionante, nesses últimos 50 anos, que levou e que foi preparado também por um desvio na maneira de se assistir à missa. De se compreender a missa, de se assistir, etc. É todo um desvio que foi ocorrendo e que começou há muito tempo atrás, muito antes da nova missa, embora de maneira um tanto disfarçada. Então, para fazer essa introdução, eu queria tecer algumas considerações sobre o movimento litúrgico. O que foi isso? Movimento litúrgico. Depois, houve problemas para a liturgia romana se instalar, Deus abençoe, se instalar nos diversos países da Europa, em particular na França. E no século XVII, houve muitos problemas com duas heresias surgidas nesse tempo, que deram muito trabalho na França. Foram o jansenismo e o quietismo, sobretudo o jansenismo, é o mais famoso. Então, era uma espécie de espírito protestante, de calvinismo, no catolicismo, doutrina da predestinação, etc, etc. E que tinha como efeito afastar as pessoas da liturgia. Então, por exemplo, comunhão naquela época já era uma coisa um tanto difícil. Mas os jansenistas diziam que tinha que ter uma alma pura mesmo para comungar. Se andasse pecando, mesmo que se confessasse, não devia comungar. E afastava as pessoas do sacramento. Afastava da Santa Missa. Tornava uma coisa assim distante. Então, quando esses problemas... Então, essas duas heresias, o quietismo e o jansenismo, deixaram marcas na Igreja Católica, sobretudo na Europa e na França em particular. De modo que a liturgia se tornou uma coisa assim distante, incompreendida, às vezes até pelos próprios ministros do altar. Tornou-se uma coisa muito... E, além disso, a influência galicana, ou seja... uma maneira particularista de conceber a liturgia. Então, tinha a liturgia lá na França chamada liturgia galicana, que tinha seus usos próprios. Então, cada lugar tinha um uso, liturgia tal lugar, tal lugar, tal lugar, tal lugar. E isso criava dificuldades para o rito romano, que tinha sido restaurado por São Pio V, mas que, devido a esses problemas, entrou em decadência. As pessoas acrescentavam muitos particularismos na liturgia. Então, surgiu então um movimento, em meados do século XIX, para restaurar esse estado de coisas. Um bom movimento, que foi o movimento litúrgico. A principal figura desse movimento foi Dom Prosper Guéranger. Prosper Guéranger, abade do mosteiro beneditino de Solesmes. Já ouviram falar, certamente. Mosteiro beneditino de Solesmes. Foi quem começou e levou adiante pesquisas a respeito da liturgia para restaurar e, por assim dizer, uniformizar o rito romano. Em particular na França, ele era francês. Ele escreveu obras importantíssimas que até hoje são utilizadas. Eu já vi esse nome. Ele é conhecido, ele é muito conhecido. Infelizmente não é traduzido em português, ou pouco traduzido. Pouco traduzido. Esse desvio, só
Só na França ou ficava em outros países? Em outros países, mas sobretudo na França, certo? Ocorria aí, como a França era o centro da Europa, a cultura, tudo ali, então acabava influenciando todo mundo, certo? Então, ele escreveu o ano litúrgico, eu mesmo utilizo até hoje para fazer pregações, eu uso uma obra dessa, uma obra que tem 5.000 páginas, é um negócio extraordinário, muito bem feito, comentários sobre toda a liturgia do ano. Ele escreveu as instituições litúrgicas também, escreveu obras de grande valor e trabalhou justamente nesse sentido, da restauração da liturgia romana. Precisava tanto assim, 1.000 páginas. Mas naquela época o pessoal escrevia que não era brincadeira, eles trabalhavam mesmo e as obras eram imensas, imensas. Então, isso foi bom, Só que, como ocorre muitas vezes nas obras humanas, há desvios, né? Então, começou-se a desviar justamente no sentido contrário. Ou seja, não só de uma compreensão melhor da liturgia, mas de uma participação do povo na liturgia ou coisa parecida. O veneno foi entrando lentamente nisso, certo? Até meados do século XIX, a coisa ia bem, até o início do século XX, porém, a partir mais ou menos de 1920, com Dom Lambert Baudouin, esse era ruim. Começou a haver o desvio no movimento litúrgico. O movimento litúrgico desviado, de um modo geral, ele foi de 1920 até 1969, quando ele conseguiu seu objetivo, que foi o Novus Ordo Missae, a nova missa. Tudo isso desembocou na nova missa, porque a nova missa não surgiu do nada. Não foi uma coisa assim, eles se reuniram no Concílio Vaticano II e, sei lá, deram uma louca, como diz o povo, e inventaram a nova missa. Não foi assim. Havia todo um processo, só que esse processo era sorrateiro e ele era um tanto... Ele não se manifestava assim, à luz, claramente. Ele era um tanto sinuoso, como ocorre com as heresias e desvios nos seus começos, porque a autoridade estava de olho. Eles estavam tentando conseguir os postos da autoridade. Só para citar um exemplo, este Lambert Baudouin era amicíssimo, sabe de quem? João 23. Certo? Há uma biografia desse Lambert Baudouin escrita por como é o nome dele? Acho que era Bouillet o nome dele, onde ele diz que Lambert Baudouin, ele tinha uma esperança, que João 23 fosse eleito Papa. Porque começou a haver apertos nesse movimento litúrgico. Pio XII começou a regrar as coisas e tomar certas medidas. Então Lambert Baudouin tinha uma esperança que o João 23 fosse eleito, porque se ele for eleito, ele vai promover o ecumenismo. Ele dizia isso antes de João 23 ser eleito. E João 23 foi eleito e nós vimos as consequências. Todos nós hoje experimentamos as consequências desse movimento litúrgico desviado. Porque até São Pio X participou desse movimento litúrgico. Ou seja, restaurar a liturgia romana, uniformizar as coisas. Assim, por exemplo, havia um problema com o canto gregoriano. O canto gregoriano era cantado muito, de uma maneira um tanto sem ordem. Então, São Pio X deu ordem para se uniformizar, fazer uma pesquisa e se chegar à versão boa do gregoriano. Se reuniu os especialistas, foi uma discussão, às vezes até com briga, isso, aquilo, até que se chegou a editar isso aqui. Isso aqui foi São Pio X, trabalho de São Pio X também, Liber Usualis. Ou seja, você chegou à versão dos cânticos, tudo uniformizado. E aí ele decretou, não, para todo mundo tem que cantar desse jeito. Senão não vai ter paz litúrgica, cada um canta de um jeito. Ah, não, o jeito que canta é esse, outro é outro, e aí começa a brigar isso. Não, ele editou, mandou fazer isso aqui. Foi pesquisa de anos e anos com especialistas de alto nível no gregoriano, até chegar isso aqui, o Liber Usualis. Qual a origem do gregoriano? Aí a gente vai longe, a gente for buscar isso. O que eu quero dizer é isso aqui,
Eles foram buscar em manuscritos do século VIII, século VII, século IX, antiquíssimos, para se chegar a uma versão. Está entendendo? Porque os monges, quando eles cantavam, eles faziam sinais para indicar como é que devia cantar, dessa maneira, dessa maneira, dessa maneira. Não era só a nota, mas era a maneira de cantar. E para você chegar a uma conclusão, não era fácil. Então precisou anos e anos de pesquisas, chamada paleografia, com especialistas, até chegar, São Pio X decretou, teve que decretar mesmo, porque tinha briga entre eles, um achava que era de um jeito, não, vai ser assim, decretou, e ficou aí o Liber Usuaris, que depois do Vaticano II foi modificado, né? Não está mais assim. Não é mais esse. Se você for por aí, é diferente. Canto em vernáculo. Estava agora há pouco tempo lá em Paris, lá nas Irmãs de São Vicente de Paula. Eles estavam cantando ofício quando eu cheguei, mas aquele ofício, uma cantiga romântica, entendeu? Tem aquela coisa assim, aquela coisa assim. Não tem mais nada de gregoriano. Não tem mais nada. O desvio depois de Vaticano II, fruto do movimento litúrgico desviado. O desvio foi mais ou menos, grosso modo, a partir de 1920 até os tempos de hoje, mas até 69 eles conseguiram o objetivo, porque aí eles subiram ao trono, eles tomaram as rédeas. Né? Então, eles começaram uma tática semelhante, subversão é assim, desse jeito. Então, a tática deles era promover uma participação ativa na Santa Missa. Eles diziam que os fiéis são muito passivos na missa, não entendiam nada. É verdade que havia alguma coisa, não vou dizer que era perfeita a situação, havia problemas. Mas a Revolução sempre faz isso. Ele toma um motivo que tem até certa seriedade para promover a coisa errada dele. Olhem só os comunistas, o que é que eles falam? Há muita pobreza nesse país. Não há pobreza? Há. Não tem coisa errada? Tem. Não tem justiça? Tem. Mas se negar isso. Só que eles tomam isso como um pretexto. Na verdade, eles não querem resolver aquilo. Eles até usam aquilo para aumentar aquilo, para provocar a revolução. O objetivo é esse. Não é resolver o problema mesmo. Existe o problema, tá bom, ninguém vai negar. Deve se procurar resolver, mas eles tomam como pretexto. Assim também eles tomavam como pretexto certos problemas que havia aqui e ali. Erro desse daqui e ali, que não cuidava de destruir seu povo para ter uma compreensão melhor do dogma, etc. Mas a partir daí eles transmitiam, veiculavam uma noção protestantizada da missa, que tendia a negar o caráter sacrificial da Santa Missa. E, portanto, tendia a dar uma importância cada vez maior à chamada, hoje em dia todo mundo diz, liturgia da palavra, não é isso? Dizem por aí. Liturgia da palavra. Colocar no mesmo nível, até acima, da liturgia sacrificial. Quando, na verdade, a missa é o sacrifício, a liturgia sacrificial. O que vem antes não é liturgia da palavra, é antemissa. Essa era o conceito normal antes da Revolução Litúrgica. Então, pergunta de número 663. Quantas coisas são necessárias para se ouvir bem e com fruto a Santa Missa? Quantas coisas? Então, são necessárias duas coisas. Preciso ter bem em mente isso. Pergunta de número 663. É preciso ter bem em mente isso aqui. É necessário modéstia exterior e devoção interior. Veja bem que é fácil, né? Fácil, não tem dificuldade. Modéstia exterior e devoção interior. Essas duas coisas têm que estar bem memorizadas. Por que a modéstia? Porque o homem é corpo e alma. Ele não é só alma. Ele é corpo e alma. Está ali tudo bem relacionado. Uma alma desviada, o corpo exprime e vice-versa. E você não pode separar as duas coisas, elas estão intimamente unidas. Se você está com uma postura corporal ruim, que não convém, mostra também que sua alma não está correta. Você não pode dizer, minha alma está correta e eu me visto do jeito que eu quiser.
Mas que negócio é esse? São separados sua alma e seu corpo? Sua alma faz o que quer, seu corpo também faz o que quer, vai para lá, vai para cá, e sua alma não existe isso. Onde o seu corpo está, sua alma está. Se seu corpo está fazendo coisa errada, sua alma é culpada também. E a alma, que é a principal, vai receber o castigo, a recompensa. O corpo também vai receber na ressurreição dos mortos. E nós somos, corpo e alma, templo do Espírito Santo. Aqueles que estão indo na graça de Deus. Então, a devoção interior anda de braços dados com a modéstia exterior. Você não vai ter devoção interior se você estiver mal vestido na missa, mal vestido. Então, mesmo porque todo mundo sabe, a pessoa que se veste mal, mesmo que seja pela moda, com tanto de inconsciência, existe certa inconsciência, gente que não recebeu educação, não sabe, está aí no mundo, aí se veste mal, mas sempre os efeitos passarão. Ela pode não ter consciência de todos esses efeitos, mas os efeitos passarão. Uma mulher mal vestida, ela vai despertar pensamentos ruins. Ela vai despertar em si mesma pensamentos ruins. Porque na medida em que olharem para ela com intenção maliciosa, ela também vai corresponder mais ou menos. Se ela está rezando lá mal vestida, ora, ela não vai ter pensamentos, se fulano ou fulana está olhando isso ou aquilo, sei lá, se está achando mais bonito que a outra, ou essas bobagens. No mínimo isso. Em pleno ambiente sagrado. Então, a modéstia exterior, daí as regras do vestuário na missa. Não são regras absolutas, você não pode dar uma regra absoluta para isso. Mas há limites, de um modo geral, sobretudo para as mulheres. Isso aí é típico, porque justamente, eu já afirmei isso várias vezes, é uma coisa que eu observo. Um homem, para perder a modéstia, na grande maioria das vezes, ele tem que se afeminar. Ele perder completamente. Afeminar. A revolução atacou muito mais a mulher no vestuário do que o homem. É da natureza. O homem também, é verdade, mas o homem tem uma resistência quase instintiva. Ele vai até certo ponto, mas passou disso ele não vai. Só se ele se afeminar. Isso aí é certo. Já se chegou a grandes coisas. O homem chegar, bota até um calção assim e tal, fica diminuindo. Mas se ele diminui muito, só se ele se afeminar. Muito difícil. Muito difícil. É um limite, é do homem. Pô, acabou. É uma constatação que eu faço. É do homem. Mas a mulher, meu amigo, não. A mulher não tem praticamente limite nenhum. É um fato também. Isso eu estou falando também de modo geral. Você pode ter homens que não tenham limite nenhum e mulheres que têm um limite maior, da natureza dela mesma, existe. Mas, de um modo geral, é a mulher que sofre mais isso. Quando eu estava lá na França, me contaram uma história que eu não conhecia. De passagem, me falaram. Porque eu nos estudos que eu fiz dos governos brasileiros, aí eu vi que o Jânio Quadros, que era um tipo meio doidinho, né? Mas ele fez umas coisas, ele proibiu o biquíni naquela época, no Brasil. Proibiu. Proibiu algumas coisas assim, era meio, mas proibiu isso. Aí uma das pessoas sabia a história do biquíni. Aí ele contou, dizendo, olha, você sabe como é que surgiu o biquíni? Surgiu aqui na França, lá na França, né? Que é justamente onde aparecem as coisas lá, né? Foi um estilista francês que inventou, porque as mulheres usavam, já eram tanto imodestas, mas bom, era aqui, o maiô, né? Aqui tudo coberto, né? Então ele inventou justamente o biquíni, que era tirar essa parte daqui, né? E ficar, né? Ele inventou isso. Inventou essa veste. Ele inventou. Depois que ele inventou, ele disse, mas quem é que vai usar isso? Porque eu tenho que arranjar algumas mulheres bonitas, tal, para usar, para passar para as outras. Ele não conseguia achar nenhuma mulher com coragem de vestir um biquíni. Nem prostituta. Não conseguia. Você veja como são as coisas. Ele não conseguia. Mesmo mulher de má vida, tudo. Até que ele foi, eu vou lá no Moulin Rouge. Moulin Rouge, você sabe que é um lugar lá de dançarinas, de mulheres bonitas, mas de má vida e tal, aquele ambiente bem ruim. Só uma teve coragem de vestir. As mulheres de má vida não tinham coragem de vestir aquilo.
Uma lá, sei lá, uma filha de Satanás lá, teve coragem de usar e foi lá na praia e vestiu, foi um escândalo. Aí sabe como é? Tira foto, mas ele já tem o esquema pronto, né? Esse pessoal sabe como é. Então esse estilista perguntaria, por que você deu o nome de biquíni? Por quê? Aí ele disse, não, porque biquíni era o nome de um atol, uma ilhazinha que tinha lá no Pacífico perdida, onde os americanos tinham feito um teste atômico, explodiram uma bomba atômica ali, estava isolada, explodiu uma bomba atômica. Sabe por que eu botei o nome biquíni? Porque isso aí vai ser uma bomba sexual. Ou seja, ele era consciente da coisa. Não era um desmiolado que estava fazendo uma coisa. A gente olha assim, esse pessoal como é pessoal meio desmiolado, fazendo moda, não sei o que nada. É consciente, é para perder mesmo. Certo? Eu acho que foi final da década de 50, início da de 60. Por aí. Você vê que. E você vê que. E vocês veem que não tinha, naquela época, não tem tanto tempo assim. Não tem tanto tempo assim. Em pouco tempo, as mulheres se despiram, meu amigo. E olha que devia ser um negócio até nem tanto, era uma coisa assim mais, né, maior. Aí diminuiu, eles estão praticamente despidas, não estão nem aí. Então, elas são mais e por isso, paciência. A igreja sempre insistiu mais com as mulheres. Você sabe que os homens, em geral, não têm tanta preocupação assim. Às vezes tem, mas é mais difícil. São as mulheres. Então, a gente fala, 2, 3 dedos abaixo do joelho. Tem que falar, porque se não falar, se você só saia, aí vai, ela não se tacou, sei lá o que é, não sei. Mas é assim. No fórum, lá em Salvador, não pode mulher entrar com costa nua, pelo menos uma vez lá estava escrito, a mulher entrou com a costa toda dançada aqui no negócio, ele botou a mão e disse, sabe, senhora, só não pode entrar não, porque está com as costas nuas. Exatamente. No fórum. Quer dizer, ainda há um senso. E no cartório lá, em Catulha Branca, também está platina lá. Não entra, não pode estar de bermuda, homem de bermuda, mulher de mini saia, homem de camiseta. Está lá escrito um papelzinho, porque não é condizente com o ambiente. Exatamente. Não é condizente lá, mas aqui fora. Pois é, os ambientes sagrados, então, é que se deve usar isso mais. É algo natural. Natural. Mas nem algo sobrenatural. Não dá, o sobrenatural reforça mais. Mas é algo natural. Só não vai em qualquer ambiente, só se ele for um desmiolado completo. Certos ambientes ele mesmo toma uma certa precaução, ele não vai. Faz parte. Então, a modéstia exterior deve ser deve-se insistir. Certo? E deve-se insistir não somente como uma coisa para a igreja, mas que seja uma educação também no mundo. Porque senão vai dividir a cabeça em dois, a consciência em dois. Aqui eu faço o que eu... Aqui, não, tudo bem, mas sai lá, pronto, está liberado. Não, aqui não é vocês. Seu corpo você carrega para todo lugar. Sim. No hospital do subúrbio, Sei. é proibido o homem estar de bermuda e camiseta, mulher também proibida. Foi uma mulher de bermuda entrar para ver a irmã que estava hospitalizada. O hospital não deixou, foi uma maior briga, ela não entrou mesmo. Não deixou. Pois é, porque se... É como você vê, por exemplo, na catedral tem um sinal, uma placa lá, não, mulher não lidar com isso, entra todo mundo está nem aí. O que é que adianta nada? É ridículo. Lei sem sanção perde o efeito. Princípio geral. Uma lei que não é aplicada, se você não dá o castigo, se transgride a lei, acabou na lei, ninguém liga. Ninguém liga. Mais de 30 dias, eu fiquei naquela pessoa do CR do Sudão, o meu primo foi hospitalizado mais 21 dias, que foi para o óbito, e fiquei mais de 30 dias no hospital. Né? E a mulher, a partir daquele dia, ela foi de vestido longo, nem como pode sair, todo dia mudar de roupa, isso, vestido longo, sabe? Pois é, aprendeu. Se as paróquias fizessem isso, mudaria muitas mulheres por aí. Porque aí você veicularia o princípio religioso, não só o princípio natural, mas o princípio sobrenatural. Respeito à casa de Deus. Então, modéstia exterior e devoção interior. Claro, porque também tem sempre os fariseus que se vestem todo bonitinho, mas também interiormente não estão nem aí, vão para ali para se amostrar, tudo etc. As duas coisas têm que estar unidas. Pergunta de número 664. Mas uma coisa, eu comprei esse aqui, eu tenho outro. Mas esse aqui é igual ao outro, mas uma edição diferente. Mas não tem esse aqui não, eu estou vendo. Mas eu tenho de casa. Certo, vamos comparar depois. Eu também não comparei ainda essa edição.
Número 664, pergunta: em que consiste a modéstia exterior? A modéstia exterior, vai explicar, consiste particularmente em estar modestamente vestido, em observar o silêncio e o recolhimento, e em estar, quanto possível, de joelhos, excetuando o tempo dos 2 evangelhos que se ouvem estando de pé. Bom, há toda uma orientação para se seguir a missa, parte para ficar sentado, ajoelhado, etc. Ao ouvir a Santa Missa, qual é o melhor modo de praticar a devoção interior? Isso aqui é importante. Melhor modo de praticar a devoção interior. O melhor modo é o seguinte: são 4 coisas que são indicadas aqui. Primeiro, unir desde o começo a própria intenção à do sacerdote, oferecendo a Deus o santo sacrifício para os fins porque foi instituído. Porque justamente o sacerdote é o sacrificador. Nós nos unimos à intenção do sacerdote. Nos unindo a esta, estamos nos unindo ao santo sacrifício da missa. O principal é isto. O mais pode ser feito também, mas não é o essencial. Depois, acompanhar o sacerdote, segundo, em cada uma das orações e ações do sacrifício. Aí é sempre bom ter um missal para ver o que ele está fazendo agora. Está fazendo o ofertório, fazendo isso, fazendo aquilo. Aí não ficar perdido. O que ele está fazendo agora? Não. Começa o ofertório, mas cuidado. Ele vai começar a parte sacrificial, a missa propriamente dita. Então, maior atenção nesse ponto. Nosso Senhor vai aparecer presente, se sacrificando por nós e aplicando os frutos do sacrifício da cruz. Terceiro. Desculpa, qual melhor? Ficar olhando o sacerdote sem estar colocando missal e lendo que está no missal? Veremos isto. Terceiro, meditar a paixão e morte de Jesus Cristo e detestar de todo o coração os pecados que lhe deram causa dessa paixão que está sendo representada ali diante de nós. É o mesmo sacrifício, porém, de maneira incruenta e aplicando os benefícios. Quarto, fazer a comunhão sacramental, ou ao menos a espiritual, ao tempo em que o sacerdote comunga. Então, se você vai comungar, claro, é o melhor. Deve-se comungar sacramentalmente. Se não quer comungar, não pode comungar, então pelo menos se faz a comunhão espiritual quando o sacerdote comunga. O que é a comunhão espiritual? Porque a comunhão espiritual pode ser feita não só na missa, pode ser feita numa visita ao Santíssimo Sacramento. A comunhão espiritual é um grande desejo de se unir sacramentalmente a Jesus Cristo. Dizendo, por exemplo, meu Senhor Jesus Cristo, eu desejo de todo o meu coração unir-me a vós agora e por toda a eternidade. E fazendo os mesmos atos que fazem antes e depois da comunhão sacramental. É um exercício de santificação muito bom. Poderia fazer pelo menos uma vez por dia, fazer uma comunhão espiritual. Você está em casa, ainda mais com a dificuldade de ir à verdadeira missa hoje. Vocês só vêm em geral uma vez por semana. Santa Catarina de Sena, Jesus mostrou a ela a comunhão espiritual sacramental e disse que os efeitos são os mesmos. Se a pessoa tiver com todo o preparo... Para ela estar com disposição, ela pode receber graças preciosas. Esse desejo de receber nosso show, sobretudo quando há uma impossibilidade. Ele disse que vários santos faziam várias vezes ao dia. Então, pergunta de número 667. Impede ouvir a missa com fruto a recitação do rosário ou de outras orações durante o santo sacrifício? Resposta. A recitação dessas orações não impede ouvir com fruto a missa, desde que haja esforço possível de seguir as cerimônias do santo sacrifício. Então, justamente esse movimento litúrgico desviado, ele insistia muito nessa participação na missa e fazia isso quase um absoluto. Nada impede que se tenha os missais, que se sigam as orações, as leituras, nada impede. Mas isso não é essencial. De fato, é até um pouco pessoal, até certo ponto, na medida em que a pessoa vai vendo
É um pouco de devoção particular da pessoa, do nível de instrução, certo? Dos efeitos que a pessoa sente na alma dela. Tudo bem. Se ela segue o essencial, ou seja, o sacrifício do Nosso Senhor, as cerimônias, mas ela quer rezar um pouco o rosário, se ela quer ler o missal um pouco, ver as leituras, ou se ela quer se unir a Nosso Senhor vendo só as cerimônias e fazendo como se fosse uma meditação, não há nada estabelecido, como se diz, algo único que se deve seguir. Não há receita única, certo? Só o essencial de seguir as cerimônias, seguir ou se unir à intenção do padre. Porque justamente as pessoas são diferentes. E o sacrifício da missa, a liturgia em geral, ela é primeiro um culto. Certa vez eu vi um protestante criticando a Santa Missa e dizendo, mas no tempo que eu era católico, eu ainda assistia a missa antiga, e aí via o padre dizendo, introíba do altar é dei. Mas eu pensava, meu Deus, essas senhoras que estão aí, o que é que elas entendem disso? Ora, a resposta é a seguinte, se fosse um comício, tudo bem, mas não é um comício, é um culto. E um culto público, isso é que é importante. Não é um culto privado. Se alguém vai fazer um culto privado, ele vai rezar o Santo Rosário. Ele começa, Ave Maria, graça plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. Ele não sabe o que ele está dizendo. Bom, aí realmente não é muito útil. Porque ele não está entendendo nada e é um culto privado dele. Ele não sabe o que ele está dizendo. Então é bom que ele diga Ave Maria, cheia de... Ou então que ele compreenda o significado. Se ele compreende, é até melhor que ele reze em latim. Mas ele deve ter uma compreensão na medida em que é um culto particular. Mas aqui é diferente. Aqui se trata de um culto oficial da igreja. Um culto público, oficial. Então, neste sentido, não é necessário, é até conveniente que seja numa língua sagrada. E o latim tem a grande vantagem, como eu já expliquei em outras ocasiões, de ser uma língua estável. Ele não está sujeito ao fenômeno da semântica. O que é semântica? Já expliquei isso, mas para ficar mais fixado, é a mudança de significado nas palavras. As palavras não mudam a grafia delas, mas o significado muda. Como aquele exemplo de formidável, né? Que vem do latim formidor, que significa literalmente medo. Então uma coisa formidável é uma coisa que mete medo, mas ninguém diz isso em português. Formidável, que jogada formidável fulano fez. Não foi a jogada que meteu medo, foi muito bonita. Correto? Mudou o significado. Estão entendendo? E isso é perigoso, se trata de dogma. Estão entendendo? Se trata de dogma, você muda o significado, você coloca uma palavra, você não entende direito, ou entende o contrário. Daí sai uma heresia. Então é preciso que seja uma língua morta. Porque justamente a semântica ocorre nas línguas vivas. O português é uma língua viva. Você fala e o significado vai mudando. Acontece. Mas em latim, formido vai ser sempre medo. Não tem conversa. Por quê? Porque ninguém mais fala latim. O uso não altera o significado. Estão compreendendo? Então, isso que se diz língua morta, na verdade é uma vantagem. É uma língua estável. E por isso ela convém para o culto público, onde você vai exprimir o dogma em forma de culto. Estão entendendo? Estão pegando bem isso para ter a resposta para essas coisas. Eu não entendo, não é só os protestantes, os modernistas também ficam dizendo isso. A gente não entende nada. Primeiro, todo mundo hoje sabe ler. Então, pega o missal, se você quer entender, você tem esse desejo, pega o missal. Mas isso não é essencial. Se você tiver um analfabeto, e tantos analfabetos, a maioria da humanidade até hoje, se você contar, foi analfabeta. Só hoje, no século XX, que você tem maiorias alfabetizadas. Embora nem sempre.
Mas a humanidade antigamente, a grande maioria era analfabetizada. É até um argumento contra essa questão da Bíblia. Ninguém lia a Bíblia e não sabia nem ler. Quer dizer, então, se você sabe o essencial, recebeu a pregação, mesmo porque a pregação antes era feita até pelas imagens na igreja, a função didática das imagens. Você olha os vitrais das igrejas antigas lá na França, você vê, ó, é um catecismo. Ele vai explicando os mistérios, ele vai explicando as coisas, ele vai vendo. Então, o padre podia até fazer um catecismo assim, mostrando os vitrais, explicando, porque ele aprendia, pronto. E ele ia lá, rezava o rosário dele, tinha muito mais fruto, havia muito mais santificação do que esses que estão aí se metendo a participar da missa e você não vê grande coisa. Certo? Não grande frutos na vida da pessoa. Então você pode usar, você pode rezar, você pode meditar, você pode ler também, acompanhar, contanto que haja essa intenção principal de seguir as cerimônias e se unir à intenção do sacrificador, que é o padre. É coisa boa também rezar pelos outros quando se assiste à missa? Resposta: é coisa boa rezar também pelos outros quando se assiste à Santa Missa. E até o tempo da Santa Missa é o mais oportuno para rezar pelos vivos e pelos mortos, claro, porque ali é o tempo privilegiado de graça. Porque ali é onde se aplica os frutos do sacrifício da cruz. É um momento privilegiado. É verdade que todas as nossas graças vieram do sacrifício da cruz e, portanto, os sacramentos também transmitem os outros. Mas a missa é o principal, é o centro da vida católica. Então, ali na Santa Missa é o tempo de graça, onde você pode pedir pelos seus parentes, etc., vivos ou falecidos. Porque os frutos da Santa Missa, do sacrifício da cruz, são aplicados ali. Então, é coisa muito boa, e é daí porque se faz a aplicação oficial por vivos e falecidos no texto mesmo do cânon da Santa Missa, e daí também o costume louvável de muitos fiéis de ter intenções de missa para o padre. O padre recebe um estipêndio por uma intenção de missa. Só pode receber um por cada missa. Mas os fiéis se esforçam nisso. Na França, na Europa em geral, tem muito mais esse costume. Os padres estão cheios de missa para celebrar. Os fiéis encomendam missas por parentes vivos, falecidos, almas do purgatório, justamente dentro dessa perspectiva. Você está lá no Santo Sacrifício, você encomenda exatamente a alma do seu pai, da sua mãe. Isso aí tem uma importância de graça fundamental. Tem até um texto para isso no missal, né? No missal, no cânon da missa, existe o memento dos vivos e o memento dos mortos. O memento dos vivos se faz antes da consagração. O memento dos mortos se faz depois da consagração. Isso é feito diariamente, não muda isso aí, não muda. O padre leigo ali, né? Não, agora, o que ocorre é o seguinte: o padre, basta que ele tenha a intenção, ele reza ali, ele não precisa citar, muito menos em voz alta, porque ele está no cânon. Então, hoje, nas missas modernas, se diz em voz alta, né? Fulano de tal, não sei o que. Não é? Ora, qual é a questão? O que é que eles dizem? É que no começo se dizia isso em voz alta na missa. É verdade? É. No começo, bom, você tem testemunhos antigos em que os padres celebravam a missa e diziam o memento dos vivos, dos mortos, diziam o nome da pessoa. Aí dizia o nome da pessoa, tal. Mas o que ocorria? Quando ele esquecia, ou ele não dizia sei lá o quê, ele brigava, velho. Não botou o nome aí do meu pai, da minha família, não sei o quê, tinha briga. Aí a igreja, para evitar essas mesquinharias, porque isso não é necessário que ele diga o nome. Se ele incluiu, todo final o senhor está vendo. Então, para evitar essa mesquinharia, a igreja tirou logo no começo. Ela viu, não dá certo dizer em voz alta. Correto? Então, antes
da fixação da missa, houve alguns ensaiozinhos aqui e ali, mas se viu, não dá certo, tira logo para evitar esse negócio. Aí vem o Vaticano II, sua reforma litúrgica, esse movimento litúrgico desviado, não, vamos voltar às origens, na verdade, volta aos mesmos defeitos de antes, porque parece que tem isso também, né? Se dizer o nome do parente, começa, quer dizer, não tem por que isso, não tem por que isso. Tem igreja que eu assisti a missa lá em São Paulo, no momento ali pega uma missa aniversariante do dia. É uma amolação, isso porque é muita gente. E a intenção dos aniversariantes para fazer essa questão do dia. Toda a missa era isso. Claro, vira uma coisa. Você interrompe o quê? O cânon, a parte mais sagrada da missa? Não tem porquê. Você diz o nome lá, mentalmente você colocou a intenção, reza por ele, Nosso Senhor aplica os frutos, e acredito que aplica de uma maneira especial para aqueles por quem se é rezada a Santa Missa. Mas aqui o Papa Pio, São Pio V, né? Ele estabeleceu esse rito. Aí de lá para cá, quer dizer, estabeleceu esse rito até o final do mundo, né? Não, ele canonizou o rito, certo? Até o fim do mundo, né? Ele disse que em qualquer tempo se podia celebrar esse rito. Mas nesse meio tempo houve todas essas... Esses problemas que ocorreram não foram de abolir o rito romano, mas foi na aplicação desse rito romano. Porque não se esqueça que São Pio V não inventou o rito de São Pio V. São Pio V pegou aquela tradição toda, arrumou e fez uma coisa, porque a imprensa estava se desenvolvendo, ele queria dar um padrão. Um padrão. Então deu padrão. Esse aqui é a versão. Vocês não modificam. Mas as versões particulares que havia, naquela época não tinha os meios de hoje para você botar o mandato para todo mundo mudar de uma hora para outra. Nem sempre a aplicação foi fácil. Então havia costumes já radicados aqui, ali, aquilo que foram permanecendo e depois foram crescendo. Entendeu? Na prática, com o tempo. Então, houve esses problemas da aplicação do rito de São Pio V com costumes particulares aqui. Não tinha nada a ver, era muito menos grave do que hoje, não tem nada a ver. Mas manteve. O jansenismo se aproveitava um pouco para estimular isso com o galicanismo, certos particularismos para escapar à autoridade de Roma. A liturgia muitas vezes foi um meio para você inocular a heresia. Eles usam às vezes isso, certo? Porque é um particularismo, eles aproveitam e passam por aí. E o movimento litúrgico foi o movimento litúrgico desviado, foi uma maneira do modernismo se esconder, escapar à autoridade de Roma, foi esses movimentos litúrgicos. Então, por exemplo, os beneditinos gostavam muito de usar paramento gótico, que é um paramento católico, não tem nada contra. Eu já usei, não é coisa contra. Mas o que ocorria? Roma queria usar o paramento romano. A não ser os beneditinos, os que tivessem seus costumes próprios, ele permitia. Mas o paramento da igreja principal é o romano. Então muita gente ligada ao movimento litúrgico, como uma maneira de resistir a Roma, queria usar o paramento gótico. Não que o paramento gótico fosse mal, estão entendendo? Mas eles usavam, naquela época, como uma maneira de fazer diferente do que Roma manda. Antes do concílio. Que hoje, depois do concílio, não, o negócio degringolou. Mas eles usavam isso, uma coisa católica, mas eles é como se fosse um código, entendeu? Esse aí é mais progressista, ele usa o paramento gótico, não usa o paramento romano. E aqui na Mosteiro de São Bento, como era uma arquiabadia, tinha privilégios, então o pessoal usava o paramento gótico, então era uma espécie de centro desse movimento litúrgico, disso aqui. Então, no meio disso aí, tinha muita gente que aproveitava para colocar o progressivo no meio. E já antes do concílio, já tinha algumas tentativas de fazer missa versus populo. Já havia, na França sobretudo. Missa voltada para o povo. Já havia. Antes do Concílio Vaticano II. Já começou alguma coisinha. Era aqui e ali, não era muito, o pessoal reagia, ficava aquilo pela metade, mas já era o começo. Então esse movimento foi a ocasião justamente para desviar, e a partir daí, bom, quando chegou o Vaticano II, as portas se abriram, as janelas se abriram, entrou o ar envenenado.
Pergunta de número 669. Terminada a missa, o que se deve fazer? Correr para a lanchonete? Não, né? Terminada a missa, devemos dar graças a Deus por nos ter concedido a graça de assistir a este grande sacrifício e pedir-lhe perdão das faltas cometidas enquanto a assistíamos. Se soubesses o dom que recebestes, quer dizer, a comunhão, a Santa Missa, tudo isso, então a ação de graças. Ação de graças. Não se sai da igreja como se estivesse correndo. O padre sai ali, sobretudo quem comungou, deve permanecer na igreja algum tempo ainda, rezando, ou então, se preferir, atravessa lá em recolhido e vai para a capela rezar, porque lá está o Santíssimo. Aqui nós ainda não temos a oportunidade de ter o Santíssimo aqui. Esperamos, terminando a igreja, consagrando, etc., que a gente possa ter. Mas o Santíssimo, a adoração, a ação de graças é algo muito importante. Muito importante, depois da comunhão, depois de assistir à missa. Às vezes eles até estabelecem em conventos, eu vivi isso, o religioso vai assistir à missa, depois ele fica 15 minutos de ação de graças, ó, contado no relógio. 15 minutos. Ele fica em ação de graças depois do término da missa. Ele já tem os livros dele ali para rezar, etc. Depois da Santa Missa, a ação de graças, um quarto de hora. Então, algum tempo, a gente deve ter... É verdade que a gente já faz alguma coisa aqui. A gente faz alguma coisa da ação de graças. Depois das orações de Leão XIII, há aquelas orações que eu digo, né? Mas façam mais alguma coisa. Façam mais alguma coisa. Não fique só no comum. Fique mais algum tempo. Reserve algumas orações já. Não fica uma coisa assim um tanto. Vou ficar um tempo, o tempo vai passar muito rápido. Vai dar uma agonia, você vai sair logo. Se você tem algumas orações já prontas, já é um tempo. Já toma tempo. Aconselho que façam então a ação de graças. É muito importante para agradecer ao nosso Senhor todos esses dons. Só para terminar, chamar a atenção justamente que o fruto desse movimento desviado litúrgico chegou de 1920 até 1969, novos órgãos. Então, esse novos órgãos tinha duas características. Ter bem em mente isso, está no esquema aqui. Primeiro, pastoral maior ou igual ao culto. Quer dizer, a intenção pastoral, você quer ensinar o povo. O povo não sabe nada, o povo está ignorante. Então a gente não vai só ficar naquele culto separado do povo, voltado para Deus. Aquela coisa meio hierática, como eles diziam, hieratismo do padre e tal. Ou ignorante, não sabe nada, fica lá rezando lá. Era assim que os progressistas falavam. Então, agora nós vamos fazer a pastoral. Agora eu pergunto, o que é que aumentou a instrução do povo, por acaso? O povo debandou das igrejas para seitas. É verdade. Então... A pastoral é aquele grupinho que... Não é só... de um modo geral, é a instrução do povo. Daí a missa em vernáculo. Agora eu entendo o que o padre está falando. Não é assim que eles dizem? Até hoje tem gente que fica nisso aí. Então agora eu entendo. Então ele fala, ele explica, ele para a missa, fica explicando para o povo entender. Como se o entendimento é algo meio gnóstico. Como se o entendimento salvasse a pessoa. A graça viesse pelo entendimento. Não vem pelo entendimento, necessariamente. A pessoa pode receber a graça sem entender nada. Basta que ela tenha uma intenção principal. O mais pode vir pelo entendimento, pode não vir. Não é necessário. Certo? Um mínimo de entendimento da cerimônia. Essa é a união à intenção do padre. Isso é o principal. Isso é o mínimo. Mas não precisa que ele saiba todas as leituras, entender cada parte da Sagrada Escritura. Ó, Sagrada Escritura, liturgia da palavra, insiste nisso. Como se fosse isso, se fosse por aí o meio da graça. Quando o meio da graça principal é o sacrifício. E aí vem o outro ponto, que é a intenção ecumênica. A intenção ecumênica de fazer essa nova missa ser
um instrumento de aproximação das seitas dissidentes. E por isso, vários protestantes disseram que poderiam celebrar o novo rito da missa. O pessoal mesmo de Tezé, acho que celebra o rito de Paulo VI. Porque justamente eles celebram e não tem poder nenhum, ali não tem consagração, não tem nada. Porque a missa tem isso, essa nova missa, você pode celebrar e não consagrar coisa nenhuma. Por quê? Porque quando você chega na parte da consagração, o que é que eles chamam? Eu já vi isso em instrução dentro de mosteiro progressista. Eles chamam de narração da ceia. Não é isso? O que é uma narração? Eu pego aqui, na noite quem foi entregue, deu graças, eu pererei, isto é meu corpo, eu estou narrando. Eu consagrei? Não. Porque a consagração não é uma narração, é uma ação. Você intima em persona Christi, a orquestra. Se você está narrando, está contando uma coisa, sem mais nem menos, está contando história. Você está consagrando? Então, a Santa Missa, a missa nova, pode ser válida e pode ser inválida. E você com esse pessoal aí, cada ano sai pior desses seminários, você fica na dúvida. Então, mais uma vez, todo o problema está do lado deles. Nós estamos na normalidade. Nós estamos na normalidade. Nossa normalidade é excepcional, é verdade. Não é uma coisa desejável, mas não tem jeito. Por quê? Porque a culpa é deles. Nós somos causa indireta pelos nossos pecados desse estado de coisa. Mas causa direta não, causa é eles. Eles, primeiro de todos o Papa. E toda a hierarquia. Eles são a causa principal desse estado de exceção. E nós estamos dentro da norma porque estamos resistindo aos erros e procurando viver a verdade. Simplesmente isso. Joaquim, quais foram as dúvidas na época da Inquisição? Bom, eu me atrapalhei com vocês, não, mas tem uns dois. Não, a heresia principal do século XVI, do protestantismo, e que é reproduzir. Não, peraí, isso depende da Inquisição. Vamos ver, veremos isso depois, tá bom? Agora aqui para terminar, só dizer isso aqui, é que a nova missa ela tem 3 coisas onde ela quebra com a doutrina tradicional da Santa Missa. Então, primeiro, presença real. Segundo, caráter sacrificial. Propiciatório. Terceiro, caráter sacerdotal. Do padre, do celebrante. Essas 3 coisas aqui são os 3 pontos principais da Santa Missa, definidas pelo Concílio de Trento, que são atacados pelo Novus Ordo. Por isso aqui, o Novus Ordo. O Novus Ordo vai contra isso aqui. Certo? Você tem que ter bem na mente isso, para que a gente possa rejeitar, com conhecimento de causa, o novo rito. Não só por causa das maluquices desse e daquele padre, mas também, mesmo quando um padre direitinho, arrumadinho, etc., celebra a missa toda dentro dos... não faz nenhuma maluquice, mas o rito é desviado. Ponto final, não tem para onde correr. Se ele é ruim, não presta, ele tem que ser rejeitado.